Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a monarquia britânica. Um tema que já era para estar sendo debatido aqui desde o falecimento da Rainha Elizabeth, mas por conta da pauta das eleições tivemos que adiar esse bate-papo aqui no programa Painel Livre. E quem vai conversar com a gente, estudioso das monarquias constitucionais, da monarquia britânica, Lucas Braga Viana, que atendeu o nosso convite, vai contar para a gente um pouquinho como funciona essa monarquia, que é muito diferente para o nosso sistema de governo, e a gente entender por que essa devoção tamanha dos britânicos, né, para com a rainha agora, para o rei. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalinet.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Lucas, prazer em recebê-lo, tardiamente por conta desse tema, mas é sempre muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui, a gente poder falar de um tema que ele é tão popular, só que é tão pouco abordado, que é a monarquia britânica, e ela é muito pop, né? A gente sempre vê muito na televisão falando, em vários filmes, encontrando com a rainha ou então com o rei. Isso não só da Inglaterra, né? De vários países também. E é muito bom a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, ainda mais agora que a Rainha Elizabeth II faleceu e o filho dela, o Charles III, assumiu. Ou está para assumir, né? Está para assumir, é. Existem mais de um tipo de monarquia. A gente tem a absolutista, a republicana não, né? Seria constitucionalista. Como é que funciona isso? Há uma separação entre as monarquias absolutistas e as monarquias constitucionalistas. A absolutista é aquela famosa da Idade Média, ainda existe hoje, inclusive, que é a monarquia na qual o poder inteiro está na mão do rei. Toda e qualquer decisão, sem se preocupar com legislações, sem se preocupar com convenções sociais, saem da mão do rei. Então ele consegue determinar, ele não é consegue, né? Ele pode determinar qualquer lei, qualquer ordem que ele quiser. A gente pega na história da Idade Média, tanto na França já foi assim, na Inglaterra já foi assim, no Reino Unido inteiro, né? E também Portugal. Praticamente todos os reinos, não vou dizer praticamente todos, mas grande parte deles, já dos que são hoje uma monarquia constitucionalista, que eu já vou explicar o que é, já foram monarquias absolutistas. Já a monarquia constitucionalista é uma monarquia na qual, embora o poder ainda seja do rei, ele tem que, vamos dizer assim, obedecer a uma lei, no caso, a Constituição Nacional. No caso do Brasil, por exemplo, quando era uma monarquia constitucionalista. Nós temos a Constituição de 1824. Posso estar errado no número, mas acho que é esse o ano. Nela previa todas as regras certinhas do funcionamento do país, da instituição dos poderes, da separação, que nós tínhamos 4 poderes, um pouco diferente do que é hoje, né? Mas a gente tinha o poder executivo, legislativo, judiciário, moderador. Nesse caso, o rei era o representante do poder executivo, você tinha a Câmara de Deputados e Senadores, como o legislativo, e você tinha o judiciário também. Além desse, tinha um moderador que também estava no papel do rei, que aí a gente pode até aproveitar isso do poder moderador para entender como que é a importância do rei na sociedade, até mesmo da visão do povo quanto ao rei, porque ele acaba sendo um defensor do país. Tanto até que nas Crônicas de Gelo e Fogo, o Game of Thrones, hoje em dia está fazendo muito sucesso com a série A Casa do Dragão. Ele fala muito do protetor do reino. O rei, toda vez que eles nomeiam, é uma série famosa da HBO, o Game of Thrones, eles sempre quando vão falar sobre o rei, eles falam assim, vou dar o exemplo da personagem Daenerys. Daenerys Targaryen, protetora de Westeros. Westeros é o reino, né? O rei, ele trabalha como um protetor do rei. Daí também o poder moderador, né? Agora, qual que é a atribuição hoje do monarca britânico? Hoje em dia é um pouco diferente do que já foi há muitos anos. Atualmente, embora ele tenha, assim, grandes poderes, ele funciona mais como ele tem um papel cerimonial. Claro que ele tem, sim, o poder de
existem coisas que só a realeza pode fazer, né? Ele tem poderes para poder destituir todo o parlamento, ele pode destituir o primeiro-ministro, porém, assim, na teoria, né? Na prática mesmo, a gente tem legislações que conseguem dar uma segurança maior. Tanto até que os parlamentares, de toda forma, eles são representantes do povo também na sociedade política britânica, né? Mas isso já aconteceu alguma vez do rei tomar uma decisão como essa? Sim. A última vez que aconteceu isso foi no século XVIII. Por isso que, assim, até tem um tempo grande, né? Desde então, não houve mais um rei destituindo alguém do posto de primeiro-ministro. Claro que, assim, a gente tem hoje uma estrutura muito diferente do que era antes, né? Igual eu estava falando, o rei, ele é uma figura bem cerimonialista. Hoje, o papel do rei, ele acaba sendo muito mais uma questão política e até de imagem. Muitas pessoas brincam que a família real é como se fosse o Big Brother britânico, né? As pessoas gostam de acompanhar as fofocas, as brigas de família, inclusive é realmente muito forte isso lá. A família britânica, as pessoas gostam mesmo. Agora, você tem uma monarquia parlamentarista, né? Que é o caso da monarquia britânica também, talvez a maior parte delas. Como é que funciona? Quer dizer, você disse aqui do poder que tem o monarca. Ele é chefe de Estado, não chefe de governo, né? Sim. Qual que é a influência que o monarca, que o rei tem nas decisões do parlamento ou do primeiro-ministro, por exemplo? Sim. O monarca, embora ele seja uma personificação mais cerimonialista mesmo, ele não deixa de ser o Estado. Ele literalmente é o Estado. O Estado, assim, a instituição do Estado, o reino do Reino Unido é o rei. Então, toda e qualquer decisão, toda e qualquer cerimônia, ela é feita voltada para o rei. Vamos supor, está indo assumir a Liz Truss, atual primeira-ministra do Reino Unido. Ela vai jurar lealdade ao Reino Unido, ela vai fazer isso de frente ao rei, antes era a rainha, né? Mas de frente ao rei. Não de frente à Constituição, ou ao Parlamento, ou ao povo. Porque o rei, ele é a personificação do próprio Estado. Portanto, qualquer decisão que tenha que ser feita, as sessões do Parlamento, elas são instauradas, são iniciadas a partir do consentimento do rei. De toda forma, ele tem um papel ainda, até mesmo burocrático, até mesmo para poder assinar os papéis é necessário ter a anuência do rei. Agora, a gente viu uma popularidade muito grande, quem é jovem há mais tempo, por exemplo, a princesa Diana, né? Era casada com Charles, que agora é Charles III. Sim. Né? Como é que fica a situação do Charles III, né? Vou falar no português aqui. Sim, sim. Charles III, ele está na sombra do príncipe William ou da princesa Diana, que era amada pelo público britânico, né? Ela muito querida, né? Muito quista. Como é que fica a situação dele? Ele nunca foi muito popular, né? O Charles III. Sim, do que eu percebo é que eu acredito que ele esteja meio que na sombra dos dois. Claro que da princesa Diana, por tudo que aconteceu, ela era realmente a chamada princesa do povo, né? Se eu não me engano, foi a única realmente princesa que ela trabalhava antes de ser princesa. Ela trabalhava mesmo. O povo se identificava muito com ela. Eu acho que toda a forma com a qual resolveu o relacionamento deles, a questão das supostas traições, né? De tudo que aconteceu, acho que pesaram muito. Em consequência disso, o filho dela acaba sendo muito adorado, o príncipe William. Ele é uma personalidade muito carismática. Se você vê ele na televisão, sempre está aparecendo em meio a jogos de futebol. Hoje em dia, acredito que ainda hoje, ele é o presidente da Confederação Inglesa de Futebol. Para um país que, assim como o Brasil, a Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido inteiro, eles abraçam o futebol da maneira tal qual a gente abraça. Você vê as torcidas, como elas são apaixonadas com os times. Ele, inclusive, torce para um time lá. E isso tudo eu acho que acaba aumentando a popularidade da pessoa. Ao contrário do príncipe Charles, que ele não teve tanto destaque popular, vamos assim dizer. Não é tão midiático, Não é né? tão midiático. O príncipe William, ele sempre... Eu lembro, assistindo a Eurocopa, estava tendo o jogo da Inglaterra, ele estava lá. Isso
Eu acredito que faz muita diferença. As pessoas veem ele. Agora, por que a Rainha Elizabeth II, Sim. que faleceu, qual o motivo dessa popularidade gigantesca dela? Eu acho que 2 fatores. O antecessor dela, que foi o pai dela, o rei George VI, ele foi muito popular. Ele as pessoas devem conhecer através daquele filme O Discurso do Rei, também conhecido como o Rei Gago, né, um pouco mais popular. Ele era um rei popular durante a Segunda Guerra Mundial, ele ajudou muito a população. Ele tinha discursos, ele fazia discursos nas quais as pessoas, para abraçar as pessoas. Aquela frase, na minha época de escola, tinha muito daqueles cadernos da Tilibra, tinha Keep calm and carry on. Mantenha calma e siga em frente. Era uma frase de propaganda dele. Era uma frase que ajudava, estava querendo ajudar os britânicos. Olha, mantenha calma, vamos aguentar isso aqui. A Inglaterra estava sendo atacada diretamente nessa época, né? E o rei ele foi muito participativo nisso, na questão da influência dele para acalmar as pessoas. Em consequência disso, a filha dele assumiu muito nova também. Eu acho que Ela serviu na guerra, né? ela serviu na guerra também. Ela foi voluntária como mecânica durante a Segunda Guerra. E ela assumiu muito nova também. E isso eu acho que acabou pegando muitas gerações. E ela é uma figura muito carismática também. Ela sempre aparece em filmes, as pessoas retratando ela. E acabou que criou uma popularidade muito grande sobre a pessoa dela. Ela sempre gostou de cachorros, tirando foto com cachorro, mostrava sempre a criação que ela tinha, cavalos, ela era apaixonada com cavalos. Eu acho que tudo isso as pessoas acabaram gostando muito da personalidade dela. Uma pessoa que não se mostrou embora tenham tido algumas polêmicas, por exemplo, ela não deixou a irmã dela casar com um homem que era divorciado. Isso acabou criando problemas em questão da imagem social dela, né, na população britânica. Até mesmo na época da princesa Diana, você tinha algumas, vamos dizer assim... Algumas arestas, Algumas arestas, né? Tanto até que ela demorou um tempo para poder ir no funeral da princesa Diana. Alguns dizem que ela estava fora lá da Inglaterra de propósito, naquela época, né? Simplesmente para evitar. Então, algumas coisas acabaram... Sempre são altos e baixos a popularidade, né, de cada um deles. Mas eu acho que ela, por ser uma figura tão carismática e, da mesma forma, começou tão jovem, as pessoas acabaram abraçando muito a personalidade dela, a própria imagem dela. Hoje em dia, você chega e fala assim, monarquia britânica, eu já penso na Rainha Elizabeth. Bom, estamos falando sobre a monarquia britânica, né? E quem está com a gente aqui, Lucas Braga Viana, estudioso das monarquias, né? Parlamentaristas, constitucionalistas. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em